Foi. Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, depois de mais uma queda. O Alencar, então, por favor, Alencar, conclua aí. Você estava falando sobre a questão sobre o projeto nacional, né, dos militares. Projeto nacional é uma coisa. Eu falei que eles tinham projeto. Boa. Projeto nacional é outra coisa. Mas é só para não passar aqui, só para finalizar e não passar longe de querer passar a mensagem aqui que eu quero defender a participação, a atuação dos militares na história do país. Aí. Pelo contrário, né? A gente sempre foi oposição e tal. Mas eu tinha e acho, inclusive, o seguinte, fazer piada com o militar é um barato, né? Porque o jeito que esses caras resolveram para levar a vida, né, é muito engraçado, né? O grau de subserviência, que eles se submetem, né, com a hierarquia que eles têm e o jeito deles levarem a vida é muito para contar piada mesmo. Mas eu tinha um grande mestre, né, que é o Gushiken, que falava o seguinte, que inimigo se respeita, sabe? Adversário se respeita. Então, eu não queria passar uma mensagem assim, nem de apoio aos militares, com o projeto, com não sei o quê, blá, 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 e nem, por outro lado, viu, Fábio, aí dialogando um pouquinho com o que você colocou mais contundentemente aí e tal, de que, deixa para lá, não tem função, vamos tirar sarro porque eles não vão aprontar nada aí nessa nova conjuntura. É um adversário, né? Eu acho que tem uma função constitucional, todo país tem as suas forças armadas, mas, desgraçadamente, na história do Brasil, na história republicana, principalmente do Brasil, a atuação dos militares é muito contundente, né? Antidemocrática, é de perseguir pessoas, tal, quer dizer, não faz parte, vamos dizer, do ideário que a gente vem construindo aí do ponto de vista dos setores progressistas na sociedade. Mas adversário se respeita, sabe? E você ter uma atuação deles no governo Bolsonaro como tem tido, né? Merece observação, merece acompanhamento. Tá? Eu acho que só ridicularizar, dizer tal, não responde às necessidades políticas do setor progressista e da sociedade. Vamos ter atenção. Essa semana eu li um artigo que eles já ocuparam mais de 3.000 cargos comissionados no governo. 3.500 cargos. 3.500. Alencar. Não estão lá à toa, eu não acho que estão lá à toa, sabe? Eu acho que não estão lá à toa. Sim. Prestemos atenção porque coisas importantes para o espectro político das pessoas que estão aqui nesse debate, nos ouvindo posteriormente e tal, precisamos ter atenção. E para sublinhar um pouco o que você falou, Alencar, para não ficar numa cara de oba-oba, o que eu queria falar, tipo, eu nem acho que eu acho que essa frase aí que você citou do Gushiken é fantástica, né, de respeitar. E por incrível que pareça, eu respeito. Só que eu gostaria que eles se esforçassem mais para ter um pouco mais do meu respeito. Mas o que eu queria trazer, que aí, tipo, eu recomendo até para quem... eu achei, não sei se bom, mas eu achei curiosa a entrevista que o Aldo Rebelo deu para o Ciro Gomes. E o Aldo, essa entrevista que me abriu os olhos para umas coisas, falou, mano, você pega na região norte, em vários municípios pobres e distantes dos grandes centros do Brasil, toda a noção de saúde que as pessoas têm é relacionada ao exército. São os hospitais do exército, são o pessoal que dá vacina do exército e das outras forças também. E assim, e ainda tem, por exemplo, o pessoal relacionado sobretudo da Marinha na questão da energia nuclear, é uma galera que merece nosso respeito. E acima de tudo, aí que nem que você falou, tipo, possivelmente são 3.500 militares no governo, não é à toa. Não pode ser à toa, né? Não tem nexo ser à toa. Alguma coisa tem aí que a gente não está tão entendendo. Mas eu concordo, Alencar. Concordo sim. E eu acho que não é para bater palma para o Bolsonaro. Você entendeu? O Bolsonaro deu provas de ser um mau militar, né? Ele foi expulso, ele foi reformado, né?
do Exército em condições de insubordinação, em condições de piração, né? Ele queria explodir uma adutora no Rio, e deu essa entrevista na Veja, tal. Foi daí que surgiu o processo militar, que ao invés de expulsá-lo, deram uma arrumada lá para reformá-lo como capitão, né? Então ele é um mau militar, né? Isso para militar é muito caro, sabe? Eles gostam, eles amam, né, a hierarquia, a vida deles na caserna. Eu já servi o exército, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade aí. Eu servi o tiro de guerra quando eu era jovem, então tive um pouco contato com essa cultura, né? Da irmandade, né? De estar todo mundo ali junto, morrer junto, e o espírito da caserna, né? É muito importante para eles. A hierarquia. E ele é um mau militar. Ele é um cara que... E tem outra, nenhum lugar do mundo, cara, não vai ser aqui no Brasil, o capitão manda em general, sabe? Esses generais estão botando 3.500 cargos comissionados lá, não é à toa. Estão aparelhando o Estado. Eu desconfio que não seja para coisa boa, mas por isso que eu falo, estejamos atentos, vamos respeitar essa força política aí, né? Vamos respeitar. Isso que a gente, como progressista, tem que trabalhar por uma queda conjunta, né? Bolsonaro e Mourão. Porque eu acho que o que eu vejo a solução que está se construindo aí, com o apoio dos militares, né? É uma solução do Mourão, porque o Bolsonaro, cada dia mais, ele está se destruindo enquanto figura, né? Então, esses militares cada vez mais entrando no governo, a solução pela troca é muito fácil, né? Troca o capitão pelo general e eles estariam muito mais coesos e muito mais atuantes dentro dessa estrutura do Estado. Mas sabe uma coisa que me preocupa, gente? Agora, não era o papo da live, eu queria falar muito mais do trabalho, que eu acho que seria muito mais interessante, mas agora que vocês estão abrindo essa caixa de Pandora, o que me preocupa é o seguinte, o Mourão, ele prometeu o autogolpe naquela entrevista fantástica para a Globo News. Aquela entrevista é fantástica, ele é muito claro, transparente, e desde aquela entrevista eu estou bastante tranquilo de que o autogolpe virá, né, porque é um general tal, e tipo, para mim sempre foi uma obviedade, e o Morani coloca os termos autogolpe, ele falou, se tiver em caso de anomia, ele fala isso, vai ter que ter um autogolpe, aí acho que a menina então pergunta, você vai dar? Eu vou, ele é bem transparente. A questão é, o que mais precisa? Qual é o limite da anomia? Eu queria saber a opinião de vocês. O que mais o governo do presidente Bolsonaro precisa para demonstrar uma anomia? Porque, tipo, para mim o Golden Shower já foi. Quando ele falou do Golden Shower na época, nossa, já era, vai cair. Aí várias vezes eu falei, não, agora vai cair. Não, agora o Mourão vai. Aí depois do primeiro discurso lá do atleta, ele falou, mano, vamos continuar saindo na rua. Nossa, várias pessoas vinham falar, Fábio, agora vai vir. Eu falei, acho que agora essa madrugada aí não passa, né? Porque é uma anomia. E agora a gente vai chegar, o quê? 30 mil mortes, 50 mil mortes. Qual que é a porta de entrada? A economia não cresce, o país está em frangalhos, vergonha nacional, vergonha internacional, saiu do partido, destruiu o partido que ele saiu, uma das âncoras morais, que era o Moro, foi embora. E quando que vai vir esse autogolpe na perspectiva de você? Qual que é o limite para os militares aceitarem? Mas eu queria saber de vocês. Eu vou passar a palavra para o Nakai, que não falou ainda, depois eu passo a palavra para o Alencar. Eu acho, na minha concepção, né, vou dar meu parecer aqui, mas vocês podem discordar ou concordar. Eu acho que nesse momento, hoje, dia 27/5/2020, eu acho que o Bolsonaro não sai dali por nada desse mundo. Por nada desse mundo. Primeiro ponto. Bolsonaro, ele tem uma militância de uma ala ideológica e hoje está sendo apurado, a Polícia Federal está fazendo uma apuração de fake news muito séria, de militantes dele, de gente que está do lado dele. Então, esses disparos milionários de fake news, eles não são à toa e eles têm um propósito. Então, nesse ponto, eu acho que tem muita gente do lado do Bolsonaro como militância. O Bolsonaro hoje, se ele for para uma eleição, ele tem 40% de voto. Brincando.
Brincando, ele está no segundo turno. Bolsonaro, se fosse hoje a eleição, estaria no segundo turno. Então, se tirar o Bolsonaro, assim, vamos supor que as instituições, vamos supor que o Procurador-Geral da República mande para a Câmara um pedido de impeachment, esse pedido de impeachment seja aberto e se consume o fato de imputação de irresponsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, e ele seja impeachmentado. O que vai acontecer no exato momento em que ele foi impeachmentado na Avenida Paulista? Um caos militar que está do lado dele, tendo que entrar em conflito com a militância dele. Então, assim, o caos está instaurado, ele já não respeita as instituições como o Senado, a Câmara dos Deputados, o STF. É o caos. Então, o Bolsonaro é um moleque que deixaram entrar lá dentro, e não foi de hoje que deixaram ele entrar lá dentro. Ele está há 28 lá dentro fazendo vida política, e todo mundo fazendo assim, deixa esse cara falar, não, mas deixa esse cara aí, mas ele está incitando, ele está incitando aí crimes de ódio, ele está fazendo apologia a militares, não sei, não, deixa o cara falar. Então, deveriam ter feito alguma coisa já antes. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro vem na esteira, ele vem por baixo do declínio do PT, fazendo discursos antagonistas ao PT. Olha o que está aí, olha isso aí, e eu sou ficha limpa, e com discurso de frase feita e tal, e chegou onde chegou democraticamente. Então, o que acontece? Se você faz um impeachment com 1 ano e meio de governo de um cara que teve 57% de voto, é estranho, é muito estranho. Isso aí, a gente, nesse ponto, eu acho que é um ponto que é extremamente grave. Por quê? Porque vai ter uma revolta popular muito grande. Depois da saída do Moro, muita gente falou, mas agora que o Moro saiu, racha o Bolsonaro. Racha nada. Entrem vocês lá no Instagram do Moro para ver o tanto de gente que tem. E não é perfil fake, são pessoas de verdade que eu procurei investigar. São pessoas de verdade que estão falando que o Moro virou blogueirinho, amigo da Globo, etc. E tal, coisa que a gente já sabe. Mas o que está em jogo é Bolsonaro já não respeita instituições. Ainda jogar ele fora do jogo, ele não respeitou nem a hierarquia militar. Assim como disse o Alencar magistralmente, ele não respeitou. Eles simplesmente chegaram para ele e falaram, não vamos estragar a carreira do menino, ele pede para sair e tal. E foi isso que aconteceu. Bolsonaro foi um cara que sempre passaram a mão na cabeça dele desde a época de quando ele era militar. Era para ele ter sido expulso do exército. Mas não, vamos fazer o seguinte, como todo jeitinho brasileiro. Não, faz o seguinte, o menino pede para sair, a gente deixa ele como um capitão reformado e acabou. Lá, o capitão reformado virou deputado. 28 anos como deputado. Aí ficou fazendo o que ficou fazendo na Câmara de Deputados. Nada, além de discursos pró-ditadura. Ele mesmo falou que daria um golpe. Há muito tempo atrás, numa entrevista, ele falou, eu, se assumisse a presidência, daria um golpe no outro dia. Então, assim, ele tem um viés golpista. E ainda por cima, todo mundo passou a mão na cabeça dele, agora o cara é presidente. E agora o cara sendo presidente, agora a coisa muda de figura. Não adianta querer tirar o cara do jogo agora, sendo que ele foi eleito democraticamente. Então, a saída do Bolsonaro agora, com todo esse panorama de pandemia, crise política e etc., então eu acho que a única forma do Bolsonaro sair do jogo não é dessa forma. A forma do Bolsonaro sair do jogo é democraticamente. O governo ele vai se implodir. Ele é um governo contraditório. O Bolsonaro produz provas contra ele mesmo falando. A Carla Zambelli tem feito, em nome do Planalto, como ela mesma diz, discursos que provam vazamentos de Polícia Federal. Tem uma investigação com autorização do STJ em curso para investigar se há vazamento na Polícia Federal. Paulo Marinho deu um depoimento hoje de mais de 6 horas na Polícia Federal do Rio de Janeiro para o Ministério Público para falar sobre
Quem avisou o Flávio Bolsonaro que ele estava sendo investigado em 2018 por um vazamento da Polícia Federal? Então, quem está afim de desmistificar esses vazamentos é a própria Polícia Federal, que é uma instituição séria. Agora, que existe alguma interferência do Planalto na Polícia Federal, é leviano falar, mas me parece que sim. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro saindo, sendo chutado, sendo que ele tem uma legitimidade para estar ali como presidente, eu acho que é um perigo. Eu acho que é um perigo. Né? E tudo indica como ele se convidou para ir lá numa cerimônia em que o Procurador-Geral da República estava ali dentro da Procuradoria e tal. Ele se convidou numa cerimônia de posse ali do outro procurador, ele se convidou para ir lá. Como que você vai? É inconveniente você ir até uma pessoa que pode abrir um processo contra você. Ele é o Procurador-Geral, é totalmente inconveniente, é desgastoso. Ele foi lá, ficou 15 minutos, conversou, tirou foto. E hoje o Procurador-Geral engavetou as imputações de investigações contra ele com relação a fake news e abuso de autoridade, com relação a fake news e com relação não à obstrução de justiça, que ainda está em curso, mas com relação a outra pauta, entendeu? Então, assim, tudo caminha para que o Procurador-Geral Augusto Aras engavete esse procedimento que está sendo enviado para ele com relação à obstrução de justiça e interferência na Polícia Federal, e o que tudo parece é que existe um aparelhamento de Estado dentro da Polícia Federal. Agora, cabe à própria a Corregedoria fazer uma investigação junto com o STJ para saber quem está vazando essas investigações, esses inquéritos, porque não é possível o Flávio Bolsonaro, naquela operação, saber que ele era um dos investigados. Agora, Carla Zambelli, um dia antes, falou que o governador Witzel, não citou o nome dele, mas falou que governadores com relação a fraudes, com relação à saúde, seriam investigados. No outro dia, uma busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras e em algumas residências do Witzel. Isso não é normal. Ela vai precisar responder da onde saiu esse vazamento. Assim como o STJ vai ter que também já abrir um inquérito para investigar isso aí. Então, na minha concepção, eu acho que o Bolsonaro hoje, sair dali da onde ele está, daquela cadeirinha dele, ele não tem um perfil de um cara que vai aceitar isso tranquilamente. É o caos institucional. Ele já está em treta com as instituições. Imagina esse cara pedindo ajuda de Forças Armadas tendo que sair, vamos dizer assim, em confronto com a própria militância dele, que já não é pacífica, que joga sujo. Então, eu acho que o momento é um momento muito tenso. Eu acho que o Bolsonaro ele é uma criança na sala. Eu acho que tem que saber lidar com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não respeita a hierarquia, não respeita instituições, não respeita o Estado Democrático de Direito. Então, o Bolsonaro é um cara que muita gente ali dentro, talvez até os próprios militares, estão sabendo como lidar com ele. Porque chutar ele dali, da onde ele está, do dia para a noite, pode fazer um estrago, hein? Obrigado, Nakai. Alencar? Eu estou satisfeito, vamos dizer assim, com o debate até aqui sobre as questões que eu gostaria de falar sobre os militares. Acho que estão colocadas, né? Estão colocadas. O que a gente estava discutindo aqui, Tiago, era justamente a possibilidade dessa força política com esse histórico na República Brasileira promover um golpe, um fechamento democrático novamente. Na verdade, era um pouco isso, né? E o que eu dizia, e reafirmo aqui, tenhamos muita atenção, né? Para mim não está claro ainda qual é o projeto dessa participação intensiva das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Eu acho que não é simplesmente dar força para o capitão.
Até porque o capitão, como eu disse anteriormente, ideologicamente, a força dele é liderar 10% da população brasileira que é de extrema direita, né? Que é fascista, etc. Qual que é o projeto desses caras? Tenhamos atenção, né? Eu tenho uma teoria, desculpa te interromper, mas eu tenho uma teoria assim que pode explicar o teu questionamento. Eu acho que não há espaço hoje para num Estado democrático de direito, um golpe militar. Haja vista, se a gente for procurar ver as tensões que ocorreram na Argentina, algumas tensões que ocorreram nos países aqui, inclusive na Venezuela. O Maduro está lá tranquilamente e ninguém invadiu a Venezuela. Eu acho que não há espaço para um golpe militar, porque golpe militar já é uma coisa batida. Os Estados Unidos apoiou muitos golpes militares aqui na América Latina e é uma coisa que já não cabe aqui. Entendeu? Então, assim, se bem que para os Estados Unidos, né, golpe militar é muito legal quando acontece em países em que ele tem interesse, né? Agora, por que ele não vai criticar o Mohammed bin Salman, que é um genocida na Arábia Saudita? Por que ele não vai criticar uma ditadura teocrática como a da Arábia Saudita? Porque ele sabe que ali é um lugar de petróleo, ele tem negócio com a Arábia Saudita. Agora, engraçado que o Trump critica a ditadura da Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte não tem nada a oferecer. Então, é muito conveniente você criticar certas ditaduras. Agora, no Brasil, eu acho que não tem espaço hoje para um golpe. Mas eu acho que a função militar ali, Bolsonaro já tinha dito na eleição que ele era adepto ele adorou o regime militar, ele adorou. Então ele disse que não ia ter tomar lá da cá e ele chamou alguns militares para compor o governo. E sejamos francos, quem é um militar que não vai querer uma teta no governo? Quem é um militar que vai se recusar a ser um ministro? Né? O militar está lá, está cansado, que nem o general Heleno, está lá, não está fazendo nada e tal. Ou aceita cuidar do meu gabinete institucional de segurança, gabinete de segurança institucional. Opa, eu topo. Opa, uma tetinha dessa, está na mídia, está ali no governo, tal, participar, ajudar, eu topo. O Bolsonaro mas é um capitão reformado, etc. e tal. Não importa, para esses caras, o importante deles é estar ali no governo. Entendeu? Bolsonaro, eu preciso de vocês do meu lado, aqueles discursos que a gente já conhece, bem militarizados, etc. Mas eu acho que esses militares estão ali só para teta mesmo. É só para teta mesmo. Eu acho que não tem espaço para golpe, até porque várias vezes o Bolsonaro já falou, olha, eu tô com os militares emitiram nota falando que o Bolsonaro estava usando dos militares para fazer discurso político, etc., que a função das Forças Armadas é proteger as fronteiras e atender aos interesses do Estado. Os militares não têm interesses, assim, os militares, os que estão na ativa, a função deles não é atender interesses políticos. E um gesto muito simbólico que me lembro aqui agora foi quando o Bolsonaro foi até um quartel do Exército e deu com a mão para um militar e ele deu o cotovelo. Não sei se vocês vão lembrar. Por quê? Porque ele estava de máscara, ele deu o cotovelo e o Bolsonaro sem máscara deu a mão. Aquilo para mim foi um gesto muito simbólico de que, não estamos com você, estamos com a saúde. Não estamos com você com essa ideia de que não precisamos fazer isolamento, não respeitamos a ciência, porque os militares, até onde já se viu na história, eles foram todos pautados pela ciência. A ciência sempre falou mais alto na ala militar. Então, eu acho que os militares estão ali por uma questão de convite. Uma questão de convite. Agora, se eles têm um projeto ali a desempenhar, né, com a ajuda do Bolsonaro, é uma outra história. Mas a questão de golpe, eu acho muito leviano da minha parte eu afirmar que existe uma pretensão de golpe. Mas que é estranho 3.500 militares estarem ali, acho estranho. Agora, não precisa dar golpe. Você pode ir por outras vias. Antes você poderia ter um governo militar por um golpe.
Hoje você pode ter um governo militar como a gente tem hoje pela via democrática. Olha o que o Bolsonaro fez. Ele foi eleito e nomeou militares ali, enfiou 3.500 ali dentro. Para que golpe se você já tem 3.500 militares ali dentro? Você forma um governo militar, com um projeto militar, igualzinho como se fosse um golpe militar, só que sem o golpe consumado como fato. Pronto. Não há por que dar golpe. Porque os militares vão dar um golpe se eles já estão lá dentro? Não, na minha concepção, por isso que eu falo que não há espaço para golpe, porque nós já temos um golpe em curso, eles já estão lá dentro. Que encerra a minha fala, mas é mais ou menos isso que eu penso. Eles já estão lá. Obrigado. Obrigado, Thiago. Só comentar aí rapidamente então, o que você falou. Eu também acho que golpe militar, do ponto de vista clássico, da quartelada, não tem espaço. Assim, do tanque chegar como 64 e ocupar. Mas o Bolsonaro pegar um helicóptero militar e sobrevoar a Praça dos Três Poderes, né? Sobrevoar ali o Supremo, sobrevoar a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Isso já é sintomático de que ele está cada vez mais esticando aquela corda que nós havíamos falado, né? Cada vez mais. Acho que nenhum general militar fez isso, por exemplo, né? De sobrevoar aquilo lá nesse voo panorâmico. Acho que é simbólico também esse voo panorâmico do Bolsonaro lá, e que ele está tentando flertar com esse autoritarismo. Ele está tentando flertar o tempo todo com esse passado golpista dos militares, assanhando eles. Mas como eu acho que a solução da queda do Bolsonaro é o Mourão, e aí sim a gente pode não ter um golpe clássico, mas a gente pode ter uma militarização da sociedade, justamente porque eu também acho que esse grupo bolsonarista, eles vão para as frentes, vão cometer atos terroristas, vão fazer tudo aquilo que eles já sabem fazer, que é o caos, a destruição, a violência, e isso pode gerar uma militarização da sociedade cada vez maior, né, com outro governo aí. Quantos minutos nós temos e considerações aí? E temos 10 minutos, então quero já deixar o convite, então, Alencar, para a gente fazer uma próxima live com você, para a gente discutir exclusivamente as questões do trabalho. Você aceita? Opa, tá aceito. Tá aceito. Tá aceito. Aí sim. Porque hoje a gente se alongou bastante na conjuntura e Exato. Ela é vibrante, né? Tá cheia de elementos aí para a gente conversar e trocar. Fazia tempo que a gente não se conversava, mas Exato. Estamos devendo essa pauta aí para conversa. Sim, então saudade a gente faz analisar, discutir e jogar a conversa fora, né? Acho que era muita vontade represada. Então, Fábio, estou tomando de assalto aqui o seu canal aqui, já fazendo convite para a próxima aí, com o Alencar. Então, a próxima a gente discute trabalho. Eu tinha falado que a gente fala do Vargas nessa, então na próxima a gente fala do Vargas, fala do trabalho. Combinado? Fechado. Fechado o microfone, Fábio. Eu acho que o que o Fábio falou aí de falar muita coisa que estava engasgada, isso aí chama tesão recolhido. Que beleza. Ah, vai, Bruno, acho que podemos dar os encaminhamentos finais também, porque a gente já tomou muito tempo do Alencar também, né, coitado? Vamos... Não, ele tá no frio ali, coitado. Né, tipo, no frio. Até a lua que tava aparecendo ali no fundo, a lua foi embora, mano. A lua foi embora. Não. Fábio, então, eu que tomei de assalto o seu canal aí, o Coração da Tormenta, então, combinado na próxima pauta, exclusivamente sobre trabalho, pra gente aproveitar com o Alencar de novo? Perfeito, já era. Demorou. Coisa linda de meu Deus. Só marcar. Opa, então semana que vem, mesmo horário. Mesmo canal. Mesmo canal, semana que vem. Opa, fechou. Fábio, então comenta aí. Você fez a pergunta para nós três respondemos, agora você comenta e direciona aí os encaminhamentos. Beleza. Não, eu acho... Putz, que é esquisito, porque é um tipo de análise que a gente mistura muito a vontade que a gente tem do que aconteça com as coisas reais, só que as coisas reais são muito movediças, né? A gente não consegue traçar uma semana com segurança isso daí. Que eu acho que faz até parte do estilo deles. Então, eu não sei.
Mas, assim, isso se soma ao meu problema de encarar que esse governo exista. Para mim, esse governo não existe mais. E nós deveríamos estar preocupados em resolver este problema, né? Nós, forças progressistas, cada um com o seu poder aí, que é limitado. Mas, tipo, meu, como eu acho que a gente pode até também trazer mais para frente, a gente precisa já falar desse pós, né? Do pós-governo Bolsonaro. A gente precisa resolver esse problema pós-governo Bolsonaro e Mourão, né? A gente tem que resolver logo essa parada, tirar esse lixo daí, entender isso como um problema, uma pedra, mais uma pedra no nosso sapato, que aconteceu, remover essa Eu acredito, pedra. Fábio. Oi? Eu acredito que aí é um palpite apenas, como você falou, a gente está nessa área movediça aí. Eu acredito que vai ser o último presente que o Celso de Mello vai nos legar. Mas o que é a cassação da chapa? Não, da chapa eu não sei, né? Mas digo, eu acho que o Bolsonaro não cai do ponto de vista do impeachment tradicional, como foi do Collor, da Dilma, né, pelos 342 deputados, depois pelo impeachment mesmo no Senado, mas por essa questão desse afastamento temporário de 180 dias para investigação por crime comum. E nesses 180 dias, com o rei posto, as forças tendem a se reorganizar. Pode ser. É o que eu também acredito. Porque o Bolsonaro ele tem do lado dele, Procurador-Geral da República, ele tem ao lado dele os militares que compõem o governo e ele tem os militares que estão na ativa para, vamos dizer assim, para manter a lei e a ordem. Ele tem ao lado dele a militância, ele tem a legitimação, ele foi eleito pelo voto popular. Então, a única coisa que está contra o Bolsonaro é o STF, que está incomodado com algumas coisas. A Câmara dos Deputados tem muita gente ali, todo dia, levando queixa-crime para tudo quanto é lado. Tem o Senado, que também tem muitos senadores ali que estão pedindo alguns esclarecimentos, mas isso são instituições. Agora, essa questão que você levantou de haver, porventura, alguém que possa levar isso adiante, uma investigação adiante e tal, etc. Eu não queria discordar, mas eu acho muito remota essa possibilidade, porque ele tem muita gente do lado dele e todo mundo sabe como o Bolsonaro se porta quando as coisas fogem da alçada dele. Ele é uma criança. Então, eu acho que a República do Engavetamento vai ser novamente revista, assim como o Temer. Saudoso Geraldo Brideiro, né? Assim como o Temer também tinha investigações contra ele, e ele nomeou o Alexandre de Moraes para o STF e foi engavetado. Então, o presidente da República sempre tem uma certa legitimidade para engavetar certas coisas. Vou dar mais um minuto aí, passo para o Alencar, porque, enfim, nosso convidado merece toda a nossa atenção. Temos 3 minutos, inclusive. 3 minutos, exato. Só para falar o seguinte, Fábio, eu não acho, por exemplo, que acho que o Celso de Mello vai fazer isso, mas eu não acho que, depende do nosso ponto de vista, do nosso campo, uma coisa também não necessariamente um governo... Se a solução for o Mourão, como está se encaminhando, eu não vejo isso também como positivo em nada para o nosso campo. Porque aí esse governo dele vem com as pautas neoliberais, vem com todo esse estofo e sem as babaquices do Bolsonaro. E aí é trator em cima da gente mesmo. Sim, né? Com certeza. Por isso que acho que a solução para o nosso campo progressista é outra coisa. Estou vendo como as coisas estão se desenvolvendo, se desenhando até agora. Sim, tem razão. Alencar? Não, para finalizar, né, Bruno, Thiago e Fábio, queria agradecer aí o convite de vocês, estou à disposição, foi uma delícia estar conversando com vocês. Acho que a tarefa fundamental, a gente estava analisando aqui muito o outro lado, né? Uhum. A tarefa fundamental dos setores progressistas da sociedade aí é apresentar novamente à sociedade brasileira um projeto de inclusão, um projeto nacional de reconstrução econômica e social, né? Nós temos que levantar a bandeira antifascista, nós temos que combater com todas as nossas forças, né? E ampliando o nosso campo cada vez mais, tendo, vamos dizer, a parcimônia aí de aceitar até inclusive desiguais, né?
mas que levantem a bandeira do antifascismo, né? Essa é uma cadela que a gente não pode deixar no cio nunca, né? Tem que combater com todas as forças. E esse governo quer representar essa ala, quer que essa ala cresça, se torne ganhe os corações, vamos dizer, das massas dos cidadãos brasileiros. Precisam combater sempre isso. Combater o projeto liberal que está colocado, acho que desde o golpe de 2016, que tirou a Dilma, você teve a implantação de uma política neoliberal, antinacional, de interesse do grande capital financeiro internacional, e a gente, para voltar a desenvolver o país, voltar ao processo de industrialização, voltar ao processo de distribuição de renda, nós precisamos reconstruir, né, esse projeto de desenvolvimento, e o neoliberalismo não traz solução para nós, nem conjuntural, nem estratégica, tá? E com relação aos militares, só para finalizar, né, valorizá-los naquilo que a Constituição os coloca, ponto. Né? Eu acho que a atuação política dos militares eu não vejo como desejável para a democracia brasileira. Né? Ela, ao longo da história, eu não vejo como favorável à democracia brasileira. Então, acho que combater esse tripé do governo Bolsonaro, né, o fascismo, o neoliberalismo e esse assanhamento militar, eu acho que ele é a bandeira da vez. As forças progressistas, os partidos, os cidadãos de bem, os cidadãos progressistas, aqueles que querem construir um projeto nacional, desenvolvimentista, de inclusão social e de recolocação do Brasil